A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações, porque a plataforma digital lhe comunicará todo vídeo que subir a plataforma do YouTube. Vale lembrar que o nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, fidedigno com as Escrituras Sagradas. Trazemos aqui assuntos magníficos que vai abrir a sua mente e o seu coração para compreender com mais amplitude os assuntos da Escritura Sagrada que diz respeito à nossa vida cristã. Nosso assunto de hoje é um assunto extremamente polêmico. A gente escuta muita pregação sobre Mateus 27 e 46. E lá diz que Cristo falando: Deus meu, por que me abandonaste? Então, a gente escuta até no YouTube, na internet, muitos pregadores famosos falando que Deus abandonou a Cristo na cruz. Se isto é verdade, então a Trindade foi partida no meio. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são uma só substância. Se o Pai abandonou o Filho, então a Trindade ali ela deixou de se existir. Agora, vamos ler aqui, irmão. Primeiramente, vamos ler aqui a citação do capítulo 22 de Salmos. Porque 22 de Salmo é o capítulo que fala da cruz de Cristo, de todo o seu sofrimento, de todo o vitupério. Inclusive aqui no verso 1 fala assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do bramido e não me auxilia? Aqui está escrito uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Aí vamos ver o que diz o Salmo 22, verso 23 e 24. Vamos ver mesmo se Deus abandonou a Cristo da cruz. Veja aqui, do 23 ao 24. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai e temeis todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou ao aflito, nem escondeu dele o seu rosto, quando ele clamou e o ouviu. E aí, como é que fica? Vamos ler aqui 27 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. 27, 46. É, 27, 47. Vamos ver aqui o que diz
Escritura Sagrada. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, como entender essa expressão? Será que está correto dizer que Deus abandonou a Cristo na cruz? Será que essa expressão está correta? O Salmo 22, verso 23 e 24, fala que Deus não abandonou o aflito, quer dizer, não abandonou Cristo na cruz. E aí, como é que fica? Como é que entendemos essa expressão? Entendemos, irmão, que essa expressão é uma hipérbole que Cristo usou naquela hora. Hipérbole é uma linguagem exagerada que tem dentro dos textos bíblicos para enfatizar a grandeza da obra da salvação, o que aconteceu na cruz. Então, o que era que Cristo estava fazendo? Ele apenas estava recitando Salmo 22, verso 1. Ele apenas estava recitando o que estava ali. Por quê, irmão? Porque os judeus conheciam o Salmo, conhecia o que estava escrito do Salmo. E o Salmo estava descrevendo o sofrimento do Messias. Então ele falou as mesmas palavras para recitar, para mostrar para os judeus que ele era verdadeiramente o Messias prometido. Não é dizer que Deus abandonou ele, irmão. Por quê? Porque é impossível. Porque se isso aconteceu, a Trindade deixou de existir. Cristo deixou de ser Deus. Entendeu? Então a Trindade foi partida no meio. Se fosse verdadeiramente essa expressão que Deus abandonou a Cristo, a expressão é unicamente para dizer que Cristo, a maldição do pecado da humanidade, estava caindo sobre Cristo, e Cristo, daquela hora, estava bebendo o cálice da ira de Deus. Foi só para identificar essa parte. Por quê, irmão? Porque um texto, nós temos que examinar um texto à luz de outro texto. Então, os salmos da cruz é o Salmo 22. Como o Salmo 23 é do pastor, o 24 é do rei, o 22 é da cruz. Então, no próprio Salmo está falando uma expressão de Deus e Cristo, e falando que Deus não desprezou e não abandonou o seu aflito, que era Cristo. Então a gente vê muitos pregadores pregando aí que Deus desamparou a Cristo, que Deus abandonou a Cristo. Isso é uma incoerência com o texto bíblico. E como explicar? E como explicar a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo não são uma só substância? Se Deus abandonou a Cristo, então a substância foi partida no meio. E outra parte, irmão, muitos pregadores pregam. Vamos ver aqui na 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21.
Veja aqui, ó, na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está escrito assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, será que Deus fez de Cristo pecado, conforme está escrito aqui? Agora vamos ver a outra tradução. A outra tradução que eu tenho aqui é a NTLH. Veja como é que está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha aqui como está escrito. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Viu a diferença? Aqui, aqui ó. Em Cristo não havia pecado. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Entendeu? A tradução aqui como ficou mais fácil e ficou mais coerente. Na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, está escrito que Deus fez de Cristo pecado, irmão. Deus fez de Cristo pecado. Então fica totalmente contradizido com a natureza de Cristo. Que Deus não fez de Cristo pecado. Em Cristo, os nossos pecados foram colocados. Porque se em Cristo tivesse pecado, Ele não seria o nosso Salvador. Ele não seria o nosso Redentor. Então essa tradução, João Ferreira de Almeida, deixou muito a desejar nesta expressão. Então, irmãos, nós devemos examinar o que está sendo pregado, seja na igreja, seja no YouTube, onde foi. Porque muitos pregadores pregam que Deus abandonou a Cristo. E em Salmos 22, 23, 24, desmente, fala que Deus não abandonou a Cristo. Entendeu? Então trago para os irmãos este assunto de esclarecimento para todos os irmãos. Fiquem com Deus. A paz de Deus com todos.